Eu vou abordar nesse vídeo agora vários temas, né? Porque são assuntos assim rápidos, né? Então eu vou abordar assim vários temas num vídeo só, né? A respeito de cheque e cartão, né? A gente pode não aceitar receber cheque, não aceitar receber cartão. A gente pode cobrar uma taxa extra pelo cartão, porque as operadoras estão cobrando da gente essas taxas, né? E isso daí que diz? Tudo diz o que você vai previamente determinar com o cliente, né? Se você não aceita cheque nem cartão, você já coloca no seu estabelecimento lá o pagamento somente em dinheiro, ou então coloca lá: não aceitamos cheques, não aceitamos cartões de crédito, né? Ou então coloca lá: não aceitamos cheques, né? Cartões tem taxas, né? Consulte taxas, né? Por exemplo, eu vou colocar lá: pagamento somente em dinheiro ou cartão mediante acréscimo das taxas da operadora, né? Então você precisa dizer isso daí antes, né? Não tem uma restrição, você não é obrigado a vender com cheque ou com cartão, né? Obviamente quem aceita cartão vai ter um fluxo maior do que aquele que só vende no dinheiro, até porque as pessoas hoje não andam com dinheiro no bolso, né? Então, se você manter disponível no seu estabelecimento as formas de pagamento, né, e estipular as regras, não vai ter problema nenhum, né? Então, se você colocar lá que pagamento à vista, mediante cartão de débito, ou cheque você não aceita, né? Que você só aceita pagamento à vista ou mediante cartão, né? Mas você não aceita cheque, né? Você tem que deixar tudo isso daí especificado, né? E tem uma lei, embora o pessoal bate muito na tecla e tal, mas tem um ressalvo na lei, né? Então a lei que vigora atualmente garante, né, diferenciar valores à vista em dinheiro do valor à vista no cartão de débito, né? É legal cobrar valores diferentes, é legal. O que não pode é você abusar. Por exemplo, quanto é a taxa que um cartão cobra no débito, né? Então geralmente ele cobra 2%, a 1,99 está no débito, e ele cobra algumas bandeiras de 2,30, né? Então tem algumas bandeiras cobrando até 3,30. A bandeira Elo, por exemplo, é a mais cara que tem, né? Então vamos dizer que ela cobre lá no débito 3%, e no crédito direto ele cobre 5%. A lei permite que você cobre esse valor, né? Então, por exemplo, à vista, no dinheiro é 200, né? No cartão vai acrescentar 5%, então ele vai para 210, né? Então é possível você fazer essa diferença, entendeu? Agora, mas você tem que dizer, tem que estar uma plaquinha ali, né? Pagamento em dinheiro ou cartão mediante taxas da administradora, tá? Então esse daí é um item que você tem que seguir, né? Outra coisa importante é sobre os dados pessoais que tem nos aparelhos do cliente, fotos, agendas, né? Ali, o técnico não é responsável por isso. Se o aparelho tem condições de funcionamento, é responsabilidade do cliente fazer o backup. A bateria está ruim, o cara quer trocar a bateria, o conector de carga ali e tal, mas ele consegue de carregar o aparelho meio ruim, mas ele consegue carregar. Então ele dá uma carga, faz os backups e entrega para você, porque pode acontecer perda de dados, né? Então o estabelecimento não é responsável pelos dados do aparelho, é responsável pelo aparelho físico, mas pelo conteúdo dos aparelhos não, né? Então os fornecedores, né, de modo geral, estão obrigados a esclarecer, orientar o consumidor a respeito desse risco
que é o risco da perda de dados, de informação. Ele não é responsável. Então, os consumidores, os clientes é que devem fazer os backups desses dados, tá? Não a loja, certo? A ordem de serviço é um tipo de contrato. A ordem de serviço é uma espécie de contrato, né? Então, os tipos de contrato são basicamente previstos na lei do Código Civil Brasileiro, né? Tem uma lei, a lei 10.406/202 do Código Civil, né? E ele admite que os contratos inanimados e verbais, o que caracteriza um contrato de forma sintética é a congruência da vontade das partes em entabular um negócio jurídico em objetivo definido. Portanto, a ordem de serviço é equivalente a um contrato de formalização das partes em ver um produto reparado mediante remuneração previamente ajustada. Então, aos olhos da lei, aqui não é do Código de Defesa do Consumidor, é do Código Civil, né? E, aos olhos da lei, uma ordem de serviço tem o mesmo valor de um contrato de prestação de serviço. Porque na ordem de serviço, ela tem o modelo do aparelho, a marca, o modelo, o valor daquele aparelho, o que está sendo colocado, o conserto, o que está sendo acordado, se ele está entrando na garantia peça ou não, está tudo certinho ali, os prazos para retirada, tudo. Então ele é de certa forma um contrato, tá certo? Então a ordem de serviço ela tem valor perante a lei de um contrato de prestação de serviço. Os dados pessoais, né? A gente pode exigir SIC, RG, né? O que acontece? Os dados pessoais de inscrição de cadastro do CPF ou do RG contido na identidade são imprescindíveis e precisa individualização do contratante, bem como do comprovante de endereço atualizado. Às vezes a assistência pede um documento ali e tal, e a pessoa fica com receio de passar um documento, né? Você vai colocar na ordem de serviço no SIC, RG, endereço e tal. É legal, você pode colocar sim na ordem de serviço, inclusive até pedir um comprovante de endereço, tá? Para você colocar ali para comprovar que aquela pessoa mora mesmo naquele lugar. Se der um BO, alguma coisa, a pessoa pode largar um aparelho e você não conhece quem é a pessoa, e pode ser um aparelho roubado ali, aí você não tem o nome do cara, não tem o documento do cara, tem um nome que ele falou de boca que pode ser um nome fake, né? Então é importante você falar, olha, eu vou consertar sim, mas eu preciso do teu nome, um SIC, um RG, um comprovante de endereço. Tudo isso daí tira de você dor de cabeça futura. Tem pessoas que gostam da assistência, gostam de comprar aparelho para vender, para revenda, né? E aí vai comprar o aparelho de segunda mão e é de uma pessoa física. E essa pessoa não tem a nota do aparelho. O que fazer em relação a isso, né? Então, pode comprar um aparelho sem nota? Pode, né? Pode. Não é uma prática recomendada, né? Sempre a gente recomenda que tenha um documento, porque a nota é um documento que comprova que você é dono daquele produto, que ele veio, né? Qual foi a origem dele, né? Então, se você não tem a nota, você precisa pedir uma segunda via, tal, ou então procurar a pessoa de quem você comprou para que ela faça uma declaração de venda do aparelho, né? A pessoa física, você vai comprar um aparelho aí de uma pessoa física, deixou para assistência, muito caro, não vou arrumar não, você não quer comprar ele aí, eu vendo, ser barato, faço para ti a peça, pega a marca, modelo, número de série, se possível, se é legível ali e tal, né? O e-mail, né? E você coloca isso daí numa declaração que você faz no computador, ou a próprio punho mesmo, né? Declaro os fins que comprei aparelho tal, marca tal, número tal, de fulano de tal, RG, SIC tal, mora tal, endereço, tal, no valor de R$50, R$60 para ser para reaproveitamento de peça ou para reparo e revenda futura, né? O aparelho encontra-se
quebrado, faltando isso, faltando aquilo, tal, e o valor de conserto fica em tantos, né? Você precisa especificar isso daí, porque se você comprar um aparelho que vale R$500 por 50, está na cara que isso aí não é coisa certa, né? Mas ele pode estar quebrado, então você vai colocar, comprei o aparelho, tal, valor de venda R$50, valor estimado para conserto 400, 350, valor estimado de venda 500, então vai caracterizar o quê? Que você está gastando 350 para consertar, 50 você pagou do aparelho, são 400, e vai revender 500, você está numa margem dentro dos seus 30%, isso não é crime, né? Agora você comprar um aparelho em perfeito estado por R$50 para vender por 500, olha quanto que não está dando a margem aí, né? 700%, isso é crime, entendeu? Não que você está tendo crime de comprar um aparelho roubado, não é isso, você está tendo crime por prática abusiva de preço, tá? Porque você está entrando no aparelho por R$100 e está vendendo a 500, isso é abusivo, né? Quando você deixa um aparelho para consertar, a gente tem alguns riscos ali, dependendo do aparelho, você vai ter que fazer algum serviço, né? E pode ser que o aparelho fique pior do que estava. Um exemplo, você dá uma esquentada no chip ali e tal, e no CI, no circuito, alguma coisa de tal, e pode ser que melhore, como pode ser que piore. Às vezes o aparelho liga meio ruimzão, e pode ser que você vai fazer essa tentativa de conserto e ele não vai nem ligar mais, vai matar o aparelho, né? Então você precisa fazer um termo de reparo avançado, né? Quando você vai fazer um conserto complexo e que pode acontecer a inutilização do aparelho por agravo do defeito, então você tem que fazer, né, um termo de reparo avançado, né? Que quando tem um risco de, ao invés de consertar, a coisa piorar. Esse termo ele é muito simples. Você pega um papel, coloca lá, termo de reparo avançado, né? E você põe né, coloca o nome do cliente, CPF tal, RG tal, né? Através desse termo, tomo ciência e aprovo o reparo abaixo discriminado, sabendo que nesse procedimento meu aparelho pode deixar de funcionar ou ser inutilizado. A ordem de serviço número, coloca o número da ordem de serviço, a marca do aparelho, modelo do aparelho, e-mail do aparelho, número de série do aparelho, o defeito, né? Vamos dizer que o aparelho desliga sozinho após algum tempo, né? E o reparo, vai precisar trocar o processador, ou precisar fazer um rebaling na memória do aparelho e tal, né? E aí você coloca o nome do cliente, né? Faz uma linha, coloca o nome do cliente, ele assina e coloca então lá a cidade, né? O local e data, né? Então coloca o local, dia, mês e ano, e o cliente assina. Esse é um termo de reparo avançado. Isso daí é muito importante você fazer isso daí, tá? Toda vez que o aparelho sair da loja, você tem, né, que testar, né? Testar o aparelho na loja para ter uma garantia sobre o serviço, né? Pode exigir, quer dizer, a gente tem que exigir que o cliente teste, né? O simples teste de funcionamento de um produto realizado na loja no ato da entrega do serviço e a sua constatação de adequação não exime o fornecedor de garantir o serviço durante o prazo legal, né, daqueles 90 dias estabelecidos. Portanto, as regras do artigo do Código de Defesa do Consumidor que envolve a reexecução do serviço restitui da quantia paga monetariamente atualizada o abatimento proporcional do preço à livre escolha do consumidor. São perfeitamente aplicáveis no caso do serviço executado apresentar vício de qualidade no prazo de garantia, né? Então, o que é isso daí? A pessoa tem que testar o aparelho, né? A pessoa tem que testar, ver que está funcionando certinho, bonitinho, né? Mas isso daí não vai eximir aquela garantia. Ele tem a garantia, né? E não pode ser cobrado do cara, né? Vamos supor, passou 30 dias ali, a garantia 90, ele pagou R$120, né? Passou 30 dias,
e precisa ser consertado, então ele usou 30, né? Ele tem que ressarcir os 30 dias que ele usou. Não, se não encontrou a peça, não fez, ele não pode ser penalizado em tempo proporcional nenhum, tá? Se ele tem 90 dias, ele testou o produto em 80 dias, o aparelho deu problema e você não conseguiu a peça, você tem que devolver os 120 que ele pagou integral, né? E não é proporcional, tá? É integral. E quando a pessoa vende, tem assistência que vende ali acessórios, fone de ouvido, carregador, né, e tal, e fala, essa garantia aqui é 30 dias. Não, carregador, fone de ouvido, tal, o prazo de garantia é de 90 dias, está em lei, 90 dias a garantia de acessórios, né? O que acontece quando você compra um celular novo, lacrado, zero, ele vem com 1 ano de garantia, sendo 30 dias legais, né? E mais 9 meses contratual. O que acontece é que só o aparelho entra muitas vezes no contratual, só o aparelho. Então a parte de carregador, fone de ouvido, cabos, essas coisas, ela não entra na garantia contratual. Então ela é sempre 90 dias. Tá bom? Tem diferença, né? Eu já comentei isso daí tal, entre peças originais e peças paralelas, né? Já comentei isso daí. A lei não diferencia paralelo de original. A garantia é a mesma, 90 dias, tá? Independente se é original ou não, né? Então essas coisas aqui, né, é o que eu tinha que falar, e eu terminei tudo nesses itens aqui que são mais rápidos, né? Então não deixar de colocar na sua empresa, fixar ali os preços dos produtos expostos, né? Exibir a forma de pagamento aceita e as não aceitas, e se tem alguma diferença de valor, expor. O Código de Defesa do Consumidor, né, tem que estar impresso ali no balcão, né, no lugar de fácil acesso pelo cliente. Tá certo, pessoal? Essas são as regras, né? E eu espero que vocês cumpram, né? Espero que tenha ajudado também, tá bom?